pastor Everaldo, será uma trombeta de Deus nesse lugar. É isso aí, povo de Deus. Como é lindo, maravilhoso estarmos todos juntos, reunidos num só propósito, amém? E Deus seja louvado por tudo, e que Deus abençoe cada vez mais a vida de todos os pastores, todas as igrejas, todas as denominações que se uniram, todos os irmãos juntos, porque somos um só povo, somos uma só família, e Jesus é o nosso Rei. O que nos une é muito maior que aquilo que nos separa aqui na terra, que é somente o endereço, mas nós somos unidos em Cristo Jesus, porque somos um só corpo. Mas vamos para a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é o galardoador. Outra coisa, a fé, fala comigo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela é a certeza daquilo que não se vê. Então nós precisamos ter fé. O justo viverá pela fé. Agora pensa comigo, ou fala comigo, como eu posso crescer na fé? Quantos querem crescer na fé? O Senhor Jesus Cristo falou, está escrito lá em Mateus capítulo 21, 22, e diz que se você crer, se tiveres fé, o tamanho do grão de mostarda que seja, olharás para aquele monte e dirás: monte, saia daqui e seja precipitado no mar. Há muitos tipos de montes que precisam ser removidos e tirados da nossa vida, sim ou não? Da nossa casa, da nossa família e do nosso dia a dia. Então é preciso ter fé. Agora, como que eu cresço na fé? A Bíblia responde, a Bíblia dá a senha para crescer na fé. E infelizmente, uma boa parte das pessoas, elas não têm a paciência de ouvir a palavra. E fala comigo, sem palavra não tem fé. Deixa o retorno aqui comigo, irmão, por favor. Sem palavra não há fé. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem pelo ouvir. Fala comigo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é aumentada por meio dos louvores, de cantar? Não. Os louvores, nós como cristãos devemos louvar a Deus, amém? Louvor você expressa para o Senhor, você o adora cantando, mas você só cresce na fé ouvindo. Você só tem um jeito de crescer espiritualmente falando, é ouvindo a palavra de Deus. E há uma diferença entre ouvir e escutar. Por exemplo, ouvir é dar atenção. Enquanto você ouve, você dá atenção, você está escutando alguém que está falando no teu pé do ouvido do lado, sim ou não? Então esses que estão enchendo o teu ouvido de barulhos, eles não estão ouvindo, eles estão escutando. Mas você não veio escutar, você veio ouvir a palavra de Deus. Então se alguém estiver perturbando os teus ouvidos, vai dizer: olha, eu quero ouvir, porque eu quero crescer na fé. Amém? Vou repetir, Romanos 10 e 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu vim de Fortaleza, e terminando aqui eu vou para casa, então eu sou um dos que moram mais longe. Eu vim no propósito de pregar a palavra de Deus. E a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite talvez vai mexer com os religiosos, porque Deus nos criou para um propósito. Fala comigo, Deus me criou para um propósito, para reinar com Ele.
O Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos colocar no plano original de Deus. E qual é o plano original de Deus? A gente lê em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e diz assim: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Fala comigo, terra. Você habita onde? Seja feita a sua vontade aqui como é no verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Fala comigo, Deus criou macho. Cadê os machos aí? Tá fraco. Cadê os machos, meu irmão? Diz que da pipoca tem macho. Deus criou o macho e a fêmea. O que passar daí é outra coisa. Mas Deus criou o macho e a fêmea e os criou. Verso 28 diz: e Deus os abençoou. Deus lhes diz: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há frutos, que dê semente, e ser-vos-á para mantimento. Fala comigo, a terra, para Deus, é importante, e aquilo que Ele criou é eterno. Amém? Preste bem atenção. Espírito Santo, é o Senhor quem gera o reino de Deus em nossos corações. Senhor, aqui está o teu povo nessa praça e outros que ouvem aonde esse som esteja alcançando. Que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço. Irmãos, o plano original de Deus é como está escrito no Salmo 115, versículo 16. Os céus foram criados para o Senhor. Fala comigo, os céus foram criados para o Senhor. E Deus criou a terra para os homens. Está na sua Bíblia, Salmo 115, versículo 16. Deus criou os céus para Ele, e Deus criou a terra para os homens. Amém? Então a gente precisa entender que o plano original de Deus, fala comigo, o plano original de Deus é para o homem, para que o homem dominasse sobre tudo aquilo que Ele disponibilizou para o homem. Aonde? Em Marte, Plutão, outras galáxias? Não, na Terra. Fala comigo, na Terra. Eu vou pregar aqui e vou citar textos bíblicos. Se você não concordar com o que eu vou pregar aqui, vá lá na Bíblia e toca fogo naquela página. Amém? Eu vou citar textos bíblicos. Nós precisamos entender o plano original de Deus. O plano original de Deus é que Deus criou o homem para dominar. Fala comigo, Deus criou os seres humanos para dominar e não para ser dominado. Deus não criou os seres humanos para serem escravos, para serem dominados. E quantas pessoas são escravas e são dominadas pelos vícios? Você conhece alguém? Quantas pessoas que são escravas e são dominadas pelos ídolos? Você conhece alguém que adora pessoas? Quantas são pessoas que são escravizadas e são dominadas por instituições, por pessoas, por ideias de homens? Mas o Senhor Jesus Cristo, está escrito lá na epístola de João, Ele diz que Cristo veio para destruir. Fala comigo, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Lá em Lucas capítulo 4,
versículo 5. Tanto Mateus quanto Lucas, no Evangelho de Jesus, escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, e no versículo 5, Satanás leva Jesus num lugar muito alto e mostra todos os reinos do mundo, e diz para Jesus: olha, está vendo tudo isso? Tudo isso foi me dado, tudo isso foi entregue em minhas mãos. Se você se prostrar diante de mim e me adorares, tudo isso eu te darei. Então Satanás fala para Jesus Cristo, e olha que Jesus Cristo estava 40 dias em jejum, sem comer, sem beber água, sem se alimentar de alimentos, e ele estava no deserto, estava, como se diz o bom pentecostal, estava no óleo, e mesmo estando cotejando o óleo, Satanás foi até ele para tentá-lo. Se Satanás foi até Jesus Cristo para prová-lo, para tentá-lo, imagine nós, crentes net, imagine nós, crentes WhatsApp, imagine nós, crentes Reels de Instagram, imagine nós, crentes de Facebook, imagine nós, crentes da mídia, do sistema deste mundo. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo aqui? Quem é o seu maior inimigo? Quem é? A palavra de Deus responde, Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: a fé, presta atenção, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você já percebeu quantos versículos já foram citados aqui? Efésios capítulo 6, no versículo 12 diz que a nossa luta não é contra um ser humano, a nossa luta não é contra um comedor de tapioca, a nossa luta não é contra um comedor de baião de dois, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra um bebedor de Coca-Cola, de comedor de açaí. Ele diz: a sua guerra, a nossa guerra é contra a potestade do ar. Às vezes nós dizemos que Satanás está lá no inferno. Não! A Bíblia diz que ele está potestade do ar, ele está no segundo céu. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é onde os aviões voam, onde os balões sobem, e ele está acima disso, na potestade do ar, e ele está influenciando a mente das pessoas e reinando sobre este mundo, dominando as pessoas, criando meios, criando fórmulas para entreter cada ser humano, para que cada ser humano continue o servindo. E ele usa pessoas nesse mundo. Você não vai ver o diabo na esquina, você não vai ver Satanás em qualquer outro lugar, mas você vai ver pessoas sendo manipuladas, pessoas sendo usadas pelo diabo para aprisionar, para alienar, para escravizar, para dominar, criando através de um sistema, seja através do entretenimento, ou seja através daquilo que os vicia. Quantas pessoas que são crentes e são escravizadas pela pornografia? Quantas pessoas que se dizem crentes, mas são escravas da pornografia? Quantas pessoas que se dizem crentes e vivem adulterando? Quantas pessoas que dizem crentes e vivem sendo caloteiros? Quantas pessoas dizem ser crentes e faz parte de um grupo de fofoca e de fuxico? Quantas pessoas se dizem crentes, mas amam mais a sua instituição, a sua bandeira denominacional, do que o outro irmão que se congrega em uma outra igreja? Sabe o que acontece? Todos estão dominados, foram escravizados pela influência
do diabo. Mas o Senhor, fala comigo, o Senhor nos criou para dominar. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Fala comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 27. Fala, Deus criou o homem para dominar. Isto é, Deus está no mundo invisível. Preste atenção. O mundo espiritual, ele é muito mais organizado do que o mundo terreno. O mundo espiritual, ele governa sobre o mundo visível. E é fácil de você ver quem está sendo influenciado pela luz e quem está sendo influenciado pelas trevas. Como você vê? Jesus diz, está escrito lá em Mateus capítulo 7, no versículo 14, versículo 15 em diante, diz: pelos seus frutos você conhecerá a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. Então pelos frutos você vai saber quem aquela pessoa está sendo influenciada, quem está dominando aquela pessoa. A palavra de Deus nos diz lá em Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 5, perdão, verso 22, e diz: os frutos do Espírito Santo são amor, fala comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra isso não há nenhuma lei, porque é envolvido pelo Espírito de Deus. Então, o que nos faz conhecido lá no céu não são os dons, não é o poder, mas são os frutos do Espírito Santo. Amém? Quantos querem reinar com o Senhor Jesus? E você vai reinar com o Senhor aonde? Tem certeza que é no céu? Vamos ver na Bíblia. Palavra de Deus, escrita em Isaías capítulo 45, versículo 18, diz: Isaías capítulo 45, versículo 18 diz: Deus criou a terra para ser habitada. Fala comigo, Deus criou a terra para a terra ser habitada. Vamos ver o que está escrito no Salmo 37, versículo 29. Salmo 37, versículo 29 diz: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Fala comigo, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Fala comigo, Deus vai descer a essa terra para reinar eternamente. Está na Bíblia isso? Vamos ver. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra passaram. O que o primeiro céu e a primeira terra passou? Fala comigo, o sistema do diabo passaram, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus. Ela descia da onde, irmãos? Para onde? Para a terra dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Fala comigo, eu vou viver eternamente com Deus. E diz: eles serão o seu povo, seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Irmãos, não fique triste. Fala comigo, Deus criou os céus para Ele, e Deus criou a terra
para os homens. Pastor, e os que morreram? Para onde foram? Calma, irmão. Você não morre. Cadê os crentes aqui? Levanta a mão, os crentes em Cristo Jesus. Fala para a pessoa e diz assim: eu não morro, sou imortal. Eu falei para vocês que ia mexer com vocês. Vamos lá, vem comigo aqui. Na cruz, lá no Calvário, quando Jesus Cristo diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que Jesus falou para um ladrão, para um criminoso que se arrependeu e reconheceu as suas falhas? O que Jesus falou para ele? O que foi que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. Então ambos morreram, sim ou não? Ambos corpos morreram. A palavra de Deus escrita em 1 e 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: quando eu deixar esse tabernáculo, fala comigo, o meu corpo é um tabernáculo. Fala, o meu corpo é um templo. Fala, quando eu deixar esse tabernáculo, o apóstolo Pedro diz: eu estou com vocês, mas haverá um dia em que eu vou deixar esse tabernáculo. Então você não morre. Por quê? Porque você habita nesse corpo que um dia vai morrer. Fala comigo, o que morre é o corpo que eu habito, mas eu que habito nesse corpo não morro. Vou para um paraíso, vou no lugar que Deus criou. As palmas celebram ao Senhor. É para Ele. Se aplaude se você quiser. O que está faltando em nós é crer mais na Bíblia. O que nós precisamos como crentes, eu ia pregar uma mensagem evangelística, mas toda mensagem é evangelística, mas a maioria aqui são todos crentes. O que precisa em nós crentes é parar de ir para a igreja para receber curas. O que precisa em nós é parar de ir para a igreja para querer, para Deus resolver os nossos problemas. O que precisa em nós é parar de ir para a igreja para Deus nos beneficiar. O que precisamos ir para a igreja é aprender sobre aquilo que Jesus ensinava, sobre aquilo que os apóstolos ensinavam. Chega! Você não tem que ir para Deus para pedir dinheiro para Ele. Você tem que falar para Deus: me dê sabedoria. E através da sabedoria você vai fazer dinheiro. Tiago capítulo 1 versículo 5 diz: se você sente falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar, e não vai te lançar em rosto. Sabe o que está precisando em nós crentes? Sabe o que eu e você crente está precisando? É buscar a viver de acordo com o que a palavra de Deus diz para nós vivermos. Se você procurar viver e andar na condição de justo, se preocupa não, as bênçãos vai correr atrás de você. Seja crente. Fala comigo, eu só preciso ser crente. Crente. Então qual é o plano original de Deus? O plano original de Deus é para nós reinarmos com Ele. E você vai reinar com Deus lá no céu? Não. O céu não é o seu lugar. A palavra de Deus diz que lá, diante do trono, os que foram decapitados e foram os mortos estão dizendo para Deus: até quando? Até quando? E o Senhor responde para eles: até completar o número daqueles que terão que morrer. Até quando, Senhor? Quando é que vai se cumprir
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, quando a Bíblia diz que no toque da última trombeta, não é da primeira, é da última. Apocalipse fala de quantas trombetas? Fala de quantas trombetas em Apocalipse? Vocês estão lendo a Bíblia, não? Fala de 7. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, está na tua Bíblia, rasga a Bíblia, e diz assim, Paulo diz, no toque da última trombeta. E lá em Apocalipse capítulo 11 diz, quando tocar a 7ª trombeta. Você sabe por que os crentes do Brasil querem ir para o céu antes? Porque são covardes. Eu não vou passar pela tribulação, covarde. O que está acontecendo com os nossos irmãos lá na Coreia do Norte? O que está acontecendo com os nossos irmãos lá no Afeganistão? O que está acontecendo com nossos irmãos lá na China, lá no Irã, lá na Eritreia, lá na Nigéria? O que está acontecendo com os nossos irmãos? O que aconteceu com aquele pai em outubro de 2014, quando o Estado Islâmico invadiu a Síria e o Iraque, e pegou a filha de um cristão e diz, nega o teu Jesus ou ela morre. E ela diz, pai, não negue Jesus. Cortaram o pescoço da menina, da criança. O soldado do Estado Islâmico ficou com a cabeça dela na mão, e o pai ficou com o corpo se batendo. Qual é o nível de tribulação daquele pai covarde? Aleluia! Ei, covarde! Crente covarde! É de Deus, essa mensagem. Não, vou embora. Sabe o que você vai? Você diz isso? Que você não lê Bíblia, que você não crê na Bíblia, que você é um fraco. Mas Deus vem falar para você: seja macho, seja mulher, se posicione, assuma o papel da qual Deus te chamou para ser. Aleluia! Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 13 e 4 diz: as armas da nossa milícia não são humanas, não são carnais, mas sim espirituais, preparada por Deus para destruir, para demolir todos os sofismas do diabo. Você tem ideia de quantas pessoas precisam ser libertas? O que eu e você estamos fazendo? Vestimos uma capa de religioso, nos tornamos religiosos. Eu vou para a minha igreja. Tem que se congregar mesmo, está na Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não sejais iguais àqueles que deixaram de se congregar. Então a Bíblia está dizendo: se congregue, mas não more na igreja, more na sua casa.